Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 27, versículo 32 até o verso 56. Eu vou ler, os irmãos, por gentileza, acompanhem. Diz assim a palavra de Deus: Ao sair, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de unificar, repartiram entre si as vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Esse é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e os anciãos, escarneciam, dizendo: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ouvindo isso diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor, dizendo: verdadeiramente esse era filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, de José, e a mulher de Zebedeu. Hein? Irmãos, chegamos no momento crucial, e podemos ser aqui bem redundantes isso, do Evangelho, que é a crucificação de Jesus. Momento máximo do ministério de Jesus, a
Ele comprou a nossa vida, remiu-nos ali naquela cruz, no Calvário. E o destaque aqui é Jesus, Jesus, Jesus. Mas hoje, para explicarmos este momento, falarmos dessa crucificação, a crucificação de Cristo, nós vamos falar de alguns personagens que margearam, que estiveram nessa cena e como eles reagiram, como eles se portaram diante da cruz de Jesus. Eles estavam num momento ímpar da história, no momento que Jesus foi crucificado, e houve ali reações diante da crucificação de Cristo. E hoje, todos nós somos também personagens ativos dessa história. De uma maneira ou de outra, estamos também diante da cruz de Cristo. E precisamos responder, e precisamos entender como nós vamos reagir. Como você reage diante de Jesus? Como você reage diante da cruz de Cristo? No contexto anterior, como nós pregamos sistematicamente, capítulo a capítulo, você está bem sintonizado, bem embasado no texto, foram momentos de grande tensão, de grande estresse, desde o cenáculo, a predição ali, o anúncio da traição de Judas, a predição que os discípulos o negariam, os abandonariam, a prisão, a traição de Judas, a negação de Pedro, o interrogatório diante do Sinédrio, diante de Caifás, diante de Pilatos, diante de Herodes, os açoites, os escárnios, os ferimentos que ele sofreu. E aí de tudo isso nós dependemos. Jesus está exausto. Na semana passada, quando falamos da sentença de Pilatos que mandou açoitá-lo, poucos sobreviviam ao açoite, porque na ponta do chicote, do carrasco, tinha pedaços de chumbo e ossos finos que cortavam, dilaceravam a pele. E fazia parte da prescrição da lei, porque a crucificação é uma pena romana. Os judeus não tinham esse tipo de pena. Para os judeus isso era considerado uma maldição, uma pena que os romanos reservavam apenas para os piores criminosos, para os escravos e para os estrangeiros. Cidadão romano não era crucificado. Por isso a tradição conta que Paulo foi morto por decapitação, que seria uma pena mais misericordiosa, enquanto alguns outros apóstolos foram mortos, martirizados, segundo a tradição, por crucificação, como Pedro e André. Mas isso é a tradição que diz. Diz a lei que a crucificação tinha que ser fora da cidade. Havia um lugar próprio para isso, chamado Monte da Caveira, ou Gólgota. E alguns dizem que ele tinha um formato de caveira, ou porque tinha muitos crânios, muitos ossos ali, como se fosse o ossuário público. Mas o fato é que é um lugar fora da cidade. E o condenado tinha que carregar a sua própria cruz. Aí você imagina, Jesus já havia sido submetido a muito estresse, a muita dor, a grandes maltratos. Com certeza, a noite sem dormir, apanhando, sendo escarnecido, zombado, humilhado. E agora ele tem que carregar a cruz.
Aqui há uma diferença de interpretação por alguns comentaristas. Por exemplo, William Barclay, ele diz, ele entende, ele defende com outros, que o que o prisioneiro carregava aqui era apenas aquela trave, a madeira horizontal, porque a vertical já estava lá no local. Outros, como o outro William, William Briggs, que não, o texto não diz nada a respeito, não tem nada que leve a gente a pensar nisso. Ele pode ter carregado a cruz inteira. O fato é que se foi parte da cruz ou a cruz inteira, o peso era grande. O peso era grande. E escolhia-se o caminho mais longo, até o Calvário. Por que ele escolhia o caminho mais longo? Era uma pena, era uma condenação. Quando se escolhia o caminho mais longo, é para que o máximo de pessoas pudessem ver, pudessem assistir a cena e recebessem a mensagem: olha, se vocês errarem, se vocês transgredirem a lei, era o caso de Jesus, vocês vão ter esse mesmo fim, essa mesma pena. Então, uma grande humilhação. Lógico que Jesus não estava em condições de carregar aquela cruz. Ele carregou por um pedaço, por um tempo, e caiu sobre o peso do madeiro. Bom lembrar aqui que a gente pensa no sofrimento físico de Jesus, ele era intenso. Há um sofrimento moral, emocional, e ele era também intenso, com a traição, abandono, humilhação. Mas existia um outro sofrimento, uma outra carga, um peso, que esse nós não podemos mensurar, que é muito maior, era muito maior do que o peso físico e o peso emocional, que era o peso espiritual. Ele estava levando naquela cruz todos os nossos pecados, toda a nossa culpa, todo o nosso desagrado a Deus. Ele estava levando. E quando ele caiu sobre madeiro, os soldados romanos usaram um artifício, algo que a lei permitia eles fazerem sobre um povo dominado. A Judéia estava sob o domínio romano, e um soldado romano bastava tocar a lança no ombro de um cidadão, que ele tinha que fazer o que o soldado mandasse. Por isso que, em outro lugar, Jesus disse assim: se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Como assim alguém obrigado a caminhar uma milha? É soldado romano, que podia parar você numa marcha que ele estivesse fazendo e dizer assim: olha, carrega a minha mochila. Era um mochilão, né? Carrega aqui as minhas coisas, carrega aqui o meu escudo. E você tinha que carregar, pela lei, até uma milha, mais do que aquilo que podia obrigar. E você está lá na sua vida, está na sua atividade, está na sua rotina, e de repente uma lança toca em você, o soldado está na hora, você é obrigado a parar tudo que está fazendo e atender o soldado. Nessa hora, estava saindo do campo do homem, e é o primeiro personagem que nós vamos analisar, chamado Simão Cirineu, ou Simão de Cirene. Ele estava vindo do campo. Alguns dizem que ele era um agricultor, mas nem sempre, quando você vem do campo, você é um agricultor. Você vem do campo hoje, quando você vai passear, viajar, nem por isso é agricultor. Você vai no campo visitar alguém, nem por isso você é um agricultor. Alguns entendem que ele era realmente um cidadão de Cirene, como o fato texto diz, que morava em Roma e tinha vindo como judeu para a festa da Páscoa. Tinha juntado dinheiro, tinha economizado para poder um dia participar desta festa da Páscoa. E saindo do campo,
ele deu de cara com aquela cena, a crucificação, Jesus carregando a cruz, e um soldado manda ele carregar a cruz no lugar de Jesus. Bem, esse episódio, ele é significativo, porque Simão, ele não se voluntariou para carregar a cruz, ele não pediu para carregar a cruz, a princípio ele não queria carregar a cruz, mas ele foi obrigado, constrangido, ordenado a carregar a cruz de Jesus. Mas os evangelhos dão ênfase a esta cena, pelo menos Mateus, Marcos e Lucas. João nada diz sobre o assunto. Por quê? Porque Simão tornou-se alguém conhecido na igreja. Esse fato abençoou a vida de Simão e de outros. Simão tinha pelo menos 2 filhos, Alexandre e Rufo, conforme nos diz lá o texto paralelo em Marcos, no capítulo 15. Esses homens eram crentes, ou quando o evangelho foi escrito posteriormente, eles se tornaram crentes, já eram crentes. Paulo em Romanos, ele faz menção de Rufo e sua mãe, lógico, logo a esposa de Simão de Sirineu, que ele chama assim, sua mãe, quer dizer, mãe de Rufo e minha. Não que ela fosse mãe biológica de Paulo, mas certamente uma mulher piedosa, que prestava serviços como se fosse uma mãe para o apóstolo. Esse homem, ainda que obrigado, esteve ali nos últimos momentos, nas últimas passadas, lado a lado com Jesus. Pôde ouvir a sua respiração, pôde ouvir os seus gemidos, pôde sentir um pouco da sua dor, pôde ver o seu testemunho, e como diz o texto de Isaías, que como ovelha muda, foi levada para o matadouro e não abriu a sua boca. Simão tinha vindo para a Páscoa, mas Simão no caminho encontrou-se com o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus indo para ser crucificado. E aquilo que era aos olhos dos homens uma humilhação, aquilo que aos olhos dos soldados era um fardo, era uma indignidade, para esse homem, Simão Sirineu, no futuro, tornou-se um motivo de glória, tornou-se um motivo de orgulho, tornou-se um motivo de transformação da sua vida e da vida da sua família. Assim Simão Sirineu encontrou-se com Jesus. Nós vamos falar dos outros personagens, mas é bom que você já fique pensando, será que tem gente assim, né? Que vem à igreja quase obrigado, que é trazido pelos pais, que é acompanhando algum familiar, outros para fazer uma média social. Talvez você venha como Simão Sirineu, você estava simplesmente saindo do campo, você não estava nem pensando nisso, mas essa cruz foi colocada sobre os seus ombros. E como você vai reagir a isso? Como você vai responder a isso? Você tem encontro com Jesus. O segundo grupo que nós destacamos de personagens aqui era o grupo dos legionários, dos soldados, que estavam ali também, que estavam próximos de Jesus, ofendendo, humilhando, chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis. Cumprimento de um salmo, onde o salmista diz: me deram, na minha angústia, me deram fel, a comer fel, e a beber vinagre. Por que eles tinham essa prática? Salomão já havia dito no passado: dê bebida forte àqueles que estão caminhando para serem mortos.
Era uma forma de anestesiar a dor. Uma bebida forte, um vinho misturado com alguma coisa. Mas Jesus, provando, não quis. Jesus não quis nenhum tipo de anestesia. Jesus não quis nenhum tipo de alívio. Jesus não queria estar entorpecido na cruz. Jesus não queria estar embriagado na cruz. Porque Ele é o Cordeiro de Deus que leva os nossos pecados. Ele sofreria toda a nossa dor. Essa questão tinha sido resolvida no Getsemane, quando ele pediu: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas não foi possível. Ele falou: faça-se a tua vontade. Ele bebeu o cálice da ira de Deus até o fim. Ele sentiria toda a dor do nosso pecado, toda a dor da condenação que era nossa. Quem morria na cruz morria literalmente de dor. Jesus sofreu no meu lugar. Jesus sofreu no seu lugar. A dor que era sua, Jesus levou sobre ele. Os soldados viram isso. E quando prenderam ele na cruz, quando crucificaram, repartindo entre eles as suas vestes, tirando sorte. Os judeus tinham algumas peças fundamentais no seu vestuário. Tinha um manto na cabeça, tinha um cinto, e tinha outro manto que cobria o corpo, mais as sandálias. E eles dividiram essas 4 peças entre eles. Mas havia também a túnica, que era um quinto elemento. O Senhor tinha 4 soldados, não iam rasgar a túnica, porque ela rasgada não servia para ninguém. Então lançaram sorte, cumprindo uma outra profecia. Sobre as minhas vestes lançaram sortes. Quem disse isso foi Davi. Davi disse isso como profecia, porque nunca na história registrou-se que alguém tenha lançado sorte sobre as roupas de Davi. Era uma profecia em relação a Jesus. Destaca-se que essa prática acontecia frequentemente. Por quê? Porque esse era o salário dos carrascos, dos algozes, daqueles soldados, a vestes daqueles que estavam sendo crucificados. E depois de tirar sorte, talvez uma forma também de passar o tempo, né? Vamos jogar aqui nos dados, vamos brincar aqui e passar o tempo, porque a morte de cruz demorava. Jesus ficou 6 horas na cruz, mas a gente ficava dias na cruz. E aí eles sentaram e o guardavam. O guardavam por quê? O guardavam para que ninguém o tirasse de lá, para que ninguém o resgatasse. E aí nós temos uma evidência da morte de Jesus na cruz, um argumento para comprovar a sua morte, que tem algumas teorias de não morreu, ele apenas desmaiou e por isso depois acordou. Não, os soldados estavam guardando Jesus justamente para testificar isso, para confirmarem isso, e puseram uma placa, uma inscrição: esse é Jesus, o Rei dos Judeus. Certamente quem escreveu isso não foram os soldados, foi o próprio Pilatos. E outro evangelho dá-nos conta disso, porque os judeus reclamaram: não escreve aí que ele é o Rei dos Judeus. Diz que ele disse. E Pilatos respondeu: o que eu escrevi, eu escrevi. Eu sou o Rei dos Judeus. Ele não foi condenado como um criminoso, como um salteador, como um baderneiro, mas foi condenado como o Rei dos Judeus, que era uma mentira e uma verdade. Uma mentira em relação à acusação, porque ele nunca quis usurpar, nunca quis para si um reino terreno, mas de fato ele era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Esse grupo de soldados esteve bem perto, pôde, como Simão, Sirineu,
os seus gemidos, sentir a sua dor. E em todo esse momento, viram Jesus como um cordeiro mudo, levado para os seus expiadores. O que é que eles escolheram fazer? Escolheram escarnecer, escolheram zombar, escolheram ser piores do que aquilo que a lei mandava que eles fossem. Mas eles tiveram um encontro com a cruz. Eu espero que você esteja meditando em você, encontrando com a cruz de Jesus. Qual é a sua reação? Mas houve um outro grupo que também teve esse contato com a cruz de Jesus. Eram os que passavam, eram os transeuntes. Eles passavam, simplesmente passavam e meneavam a cabeça. Versículo 39. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o templo, o santuário, em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Tinha gente, porque aquilo ali era um lugar da entrada da cidade, era um lugar de passagem. Tinha gente que não tinha vindo para a festa, tinha gente que não estava envolvido com a crucificação, tinha gente que estava simplesmente vivendo a sua rotina, vivendo a sua vida, caminhando, passando, indo, mas indo também se defrontaram com a cruz, viram Jesus em agonia, e o que eles fizeram? Meneavam a cabeça, zombavam, escarneciam e diziam: essas pessoas que certamente ouviram falar de Jesus, alguns presenciaram milagres de Jesus, viram portentosos poderes manifestados por Cristo, mas eles meneavam a cabeça e faziam um desafio: ó tu que destrói o santuário e reedifica em 3 dias, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. Se és filho de Deus. Você que está familiarizado com a Bíblia, você lembra do Evangelho de Mateus, no capítulo 4, quando nós lemos sobre a tentação de Jesus. Às vezes, o diabo se aproximou de Jesus no deserto para o tentar. Ele o tentou exatamente assim: se tu és filho de Deus, se tu és, colocando dúvidas naquilo que pouco tempo antes, no batismo de Jesus, Deus havia afirmado. Porque quando ele foi batizado por João Batista, diz que o céu se abriu, ouve-se uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em quem eu agrado. E agora o diabo fala: se tu és filho de Deus, manda que as pedras se transformem em pães. Se tu és filho de Deus, atira-se desse pináculo. Se tu és filho de Deus. E agora esses transeuntes também colocavam em dúvida: se tu és filho de Deus, você é filho de Deus, não faz isso, desce da cruz. Só que o que prendia Jesus na cruz, irmãos, não eram os pregos. O que prendia Jesus na cruz não eram os guardas tomando conta. O que prendia Jesus na cruz não era nenhum tipo de agrilhão ou prisão humana. O que prendia Jesus na cruz era o amor. O que prendia Jesus na cruz era o que ele sente por você. O que prendia Jesus na cruz era o amor que ele tem pelos pecadores que ele veio salvar. Porque se Jesus descesse da cruz, nós desceríamos ao inferno, porque estaríamos condenados. Não foi os pregos, não foram os grilhões que prenderam Jesus na cruz, foi o amor. E existe a incapacidade e a vontade. Ele não desceu da cruz porque era incapaz de fazer isso, porque não podia fazer isso, mas ele não desceu da cruz porque ele escolheu descer da cruz. Ele escolheu morrer por mim e por você.
como Deus que amou o mundo e deu seu Filho para nos salvar. Esses soldados, esses homens que passaram, presenciaram e resolveram zombar de Jesus. Você pode estar assim também, simplesmente passando. Eu não quero saber de religião, eu não quero saber desse negócio de igreja, eu quero simplesmente viver a minha vida. Eu simplesmente estou passando, mas não existe caminho que não se encontre com a cruz de Cristo. Não existe caminho, não existe opção para não se defrontar com a cruz. Você vai ter que se decidir. Todos vão ter que se decidir. Aquele que não dobrar os seus joelhos hoje, enquanto há oportunidade para a salvação, segundo o texto de Paulo aos Filipenses, vai ter que dobrar aquele grande dia. Todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor, embora para muitos seja tarde demais. Mas não há como viver sem se decidir em relação à cruz de Cristo. Mas havia um outro grupo, um quarto grupo, está no versículo 41 ao 43, é o grupo dos escribas, é o grupo das autoridades. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarneciam, dizendo: salvou aos outros, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confio em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato quer bem, pois disse: sou filho de Deus. Irmãos, o sacerdote era com os pães asmos, era as vésperas da Páscoa. O sacerdote deveria estar no templo. Os sacerdotes deveriam estar ocupados com os ofícios religiosos, que na verdade eles já tinham esquecido há muito tempo, clamando a morte, a prisão e a morte de Jesus. Os sacerdotes e os escribas, eles não gostavam de se misturar com o povo, com o povão, mas agora eles se prestam a esse papel. Eles estão nesse lugar terrível, eles estão nesse lugar indesejável, eles estão nesse lugar de morte e fazem coro com o povo que passa. Eles nem lembram da sua autoridade, nem lembram da sua dignidade, eles descem esse nível para zombar de Jesus e falam uma grande mentira: desça da cruz e creremos nele. Irmãos, isso não aconteceu. Nós dissemos já por que não aconteceu. Mas esses homens, eles não iam crer de jeito nenhum, nem se Jesus descesse da cruz, porque Jesus fez vários milagres. Jesus ressuscitou mortos, e quando eles presenciavam, testemunhavam esse milagre de Jesus, e quando eles não tinham mais como negar, sabe o que eles diziam? É Beelzebul, é o príncipe dos demônios que faz isso, é pelo poder do diabo que ele faz isso. Se Jesus descesse da cruz, era bem capaz desses sacerdotes repetirem aquilo que já haviam repetido outras vezes. Bem, você vai se encontrar com Jesus, você está diante da cruz, e talvez você esteja com esses sacerdotes, zombando, ridicularizando e querendo fazer desafios vazios. Se Jesus fizer isso, se acontecer aquilo outro, se tiver mais esse milagre, só mais esse aqui, eu vou crer. E quantas vezes nós ouvimos gente dizer assim? Gente com boa intenção, às vezes, gente que se acha até assim num nível espiritual diferenciado. Se eu for curado, eu creio. Se Deus curar o meu filho, eu creio. Se eu conseguir um emprego, eu creio. Não é assim que as coisas acontecem. Nós cremos
é porque Deus abre o nosso coração, porque Deus faz cair dos nossos olhos as vendas. Mas havia ainda um outro grupo, além de Simão Sirineu, além dos soldados, além dos transeuntes, daqueles que passavam, dos escribas, haviam aqueles que foram crucificados com ele, ladrões, que aqui nesse texto há apenas um versículo, mas no Evangelho de Marcos nós temos ali o diálogo deles, e os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com eles. Crucificar Jesus com ladrões, salteadores, era também uma humilhação para Cristo. Era para dizer que ele era como um deles. E colocar no meio tinha um significado que a gente romantiza hoje, né, a cruz de Jesus no meio, mas tinha um significado também pejorativo. Quem está no meio é o maior, não é isso? Quando tem lá um pódio, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, primeiro lugar, a medalha de ouro para onde? No meio. Então, para dizer, mas Jesus é o maior dos ladrões, é o maior dos bandidos, o pior dos pecadores. Ele é o chefe do restante. E aí ele estava no meio desses ladrões. E os ladrões que estavam ali próximo também falavam os mesmos impropérios. Interessante que o Evangelho de Marcos diz que, pelo menos no início, ambos os ladrões falavam os mesmos impropérios. Lá o Evangelho de Marcos vai dizer depois que um deles se arrependeu, um deles repreendeu o outro, um deles disse: não temes a Deus, estando em igual situação, e disse para Jesus, pediu para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esses homens estavam ali na mesma situação que Jesus, estavam vivendo aquela mesma calamidade, mas porque mereciam. E um deles, ao encontrar-se com Jesus na cruz, no seu último momento de vida, resolveu clamar por misericórdia, resolveu pedir: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Tem gente que mesmo agonizando, que mesmo enfermo, que mesmo morrendo, não é quebrantado. Há um ditado evangélico, está na Bíblia, não é Bíblia, mas tem um ditado que diz assim, você sabe, quer ver? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Se não vier pelo Espírito Santo, não vem de jeito nenhum. Tem gente que nem pela dor vem, ele sofre, ele morre blasfemando, ele morre praguejando, mas ele não é quebrantado. Quer mais dor que a dor da cruz? Esse ladrão estava ali sentindo essas dores. Quem morria na cruz morria realmente de dor. Ele sabia que não tinha mais jeito para ele, que não tinha mais solução, mas mesmo assim continuou blasfemando contra Cristo. Você um dia, hoje, amanhã, sempre está confrontando-se na cruz de Jesus. O que você faz? Como você age? O texto continua, porque tem outro personagem. Eu me refiro agora ao centurião. Desde a hora sexta até a hora nona, Jesus começou a ser crucificado na hora terceira, a saber, às 9 horas da manhã. A hora sexta é o meio-dia e a hora nona é 3 horas da tarde. Eu estou no versículo 45. Houve trevas sobre a terra. Eu falei que a hora sexta é o meio-dia. O meio-dia é a hora que o sol está mais quente, está mais claro. E aqui não há possibilidade de um eclipse, simplesmente. Porque não tem eclipse que dure 3 horas. Diz que nesse período era o tempo da lua nova.
dava para ter também esse fenômeno. Como ele foi produzido, nós não sabemos, só temos a resposta: Deus fez. E foi testemunhado por aqueles que estavam ali. Gente que não era crente, gente que não era piedosa, gente que estava ali simplesmente para crucificar e guardar Jesus, para que não fosse resgatado. Testemunharam isso. Houve trevas desde a hora sexta até a hora nona. Há uma frase, uma comparação muito bonita que eu já usei nos meus bons dias, que diz assim: quando Jesus nasceu, houve luz à meia-noite, e quando Jesus morreu, houve trevas ao meio-dia. É como se o sol se envergonhasse, porque o sol da justiça estava pendurado na cruz do Calvário. Por volta da hora nona, Jesus, em alta voz, clamou em alta voz, dizendo: quero fazer aqui uma observação. Jesus já havia passado, desde a noite anterior, desde o dia anterior, por grandes estresses. Jesus já havia apanhado, Jesus já havia caído sob o peso do madeiro, Jesus já tinha sido pendurado na cruz, suas mãos e pés cravados na cruz, já tinha sido levantado sobre essa cruz, e com certeza sem nenhuma delicadeza. Ele já tinha coroa de espinhos na sua fronte, ele já tinha apanhado muito. Quanto mais cansado a pessoa vai ficando, a voz também vai ficando cansada, fraca. Só que o texto diz que 6 horas depois desse martírio, Jesus clama em alta voz: Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E no final, a última palavra dele da cruz, que normalmente nós pregamos na época de Páscoa, foi: está consumado, também com um grande brado, para mostrar que ele não sofreu ali, que estar ali não era impotência, estar ali era escolha, e ele tinha poder, tinha força para sair dali. Está consumado, com um grande brado. Ele ali, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Deus, ele deixou Jesus, porque Jesus tinha que sofrer sozinho, né? Toda essa dor, porque estava levando os nossos pecados. Eu já disse em outra ocasião, não lembro que sermão foi, mas que há uma grande diferença entre o mártir cristão e Jesus. É que todos nós, se sofrermos, e quando sofrermos, como diz Mateus no capítulo 5 das bem-aventuranças: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, humilhando, mentindo, disserem todo mal contra vós, regozijai e vos exaltai, porque grande é o vosso galardão no céu. Sabe qual a diferença? É que qualquer crente, quando está sofrendo, ele tem um consolo, um conforto, a presença de Deus. Jesus não teve isso, ele não teve nenhum consolo, nenhum amparo do Pai. Mas esse clamor de Eli, lama sabachthani, foi interpretado por aqueles que estavam ali sobre um clamor para Elias. Eles confundiram. Falaram: não, deixa ver se ele vem salvá-lo. Outros foram pegar ali um caniço com vinagre e fizeram dar um ele de novo. E ele recusou-se a beber. Jesus, clamando outra vez, em grande voz, entregou o Espírito. Aqui não consta a palavra, mas ele disse, conforme o outro evangelho: está consumado, tetelestai. E eis que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. O santuário fazia a separação entre esse véu, fazia a separação entre o santo lugar e o santíssimo lugar. Só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano
No dia da expiação do santo lugar, a morte de Jesus rasgou esse véu. E não foi de baixo para cima, foi de alto a baixo. Porque de baixo para cima podia ser um homem, mas de alto a baixo foi um ato de Deus, mostrando que não há hoje nenhuma separação. Eu não preciso de um sacerdote, você não precisa de sacerdote. O véu do templo se rasgou, nós temos livre acesso a Deus. Aproveita isso, viva isso. Houve um terremoto, a terra tremeu, federam-se as rochas. Você imagina a cena, o medo escuridão, depois terremoto, as rochas se fendendo e muitos corpos de santos ressuscitaram. E aí, um centurião, que é o último personagem, vou falar, um homem que comandava 100 soldados, um homem que estava ali tomando conta de Jesus também, ele olhando todos esses fenômenos, ele diz: verdadeiramente esse homem é filho de Deus. Ele confessou. Diante desses 6 personagens que defrontavam-se com a cruz, você tem que responder uma pergunta hoje: o que você faz quando encontra a cruz de Jesus? O que você faz diante da cruz de Cristo? Você zomba? Você escarnece? Você toma sobre si? O Senhor Jesus disse: se alguém quiser a vida após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vem e siga. Você confessa, você crê, como cremos dos ladrões: Senhor, lembra-te de mim quando não vale o teu tempo. Ou você continua até o fim, negando, mas está sob as penas da condenação e do inferno. Ou você diz como esse centurião, que diante de tantas evidências só pode confessar: ele é o Filho de Deus. Todos nós encontramos a cruz. É necessário que saibamos qual é a resposta que vamos dar. Eu concluo lembrando de um personagem que não está na Bíblia, é uma obra de ficção de John Bunyan. Esse homem tinha um grande fardo. O livro é cheio de estereótipos. Ele está saindo da cidade da destruição, indo para a cidade da luz, a cidade celestial. E ele carrega um fardo nas suas costas, um grande fardo, que o atrapalha na caminhada. Até que um dia, nesse caminho, ele se encontra, ele vê a cruz de Jesus. E esse fardo é desatado, esse fardo cai dele, como estou no monte, esse fardo rola para baixo, esse fardo sai das suas costas. Encontrar-se a cruz, encontrar-se com Jesus, com a cruz de Jesus, responder positivamente a ela, é não ter mais que carregar um fardo pesado sobre as costas, que é o fardo do pecado. Jesus já carregou por você. Você não precisa carregar hoje. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.